Som. Boa tarde a todos. Desculpa porque demora aqui. Um tal de emenda para lá, emenda para cá aqui, que só Jesus. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinhos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Som. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consola. Salmo 23, 1 ao 4. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, peço para ti, amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil.
Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 10 horas a 36ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretária, vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Alan Souza Ribeiro e Flora Maria Salles França Pinto. Os vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Marco Antônio Santos da Conceição justificaram a ausência. A vereadora professora Flora leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 35ª sessão ordinária, ofício 013, 015, 048, projetos de lei 066 a 068 e projeto de resolução 017 de 2022. A matéria votada no expediente, requerimento 064 a 067, indicações 1033 a 1041, 1061, 1069 a 1082 e moções de aplauso. Vereadores que falaram no expediente: vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, vereador Lucas Cordeiro e vereadora professora Flora. Matéria votada na ordem do dia, projetos de lei 049, 055 e 064. Vereadores que discursaram no expediente final: vereador Rodrigo Penha, vereadora professora Flora e vereador Alan Ribeiro. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 28 de novembro de 2022. A ata está em discussão? Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Resposta ao requerimento do vereador Lucas Cordeiro, número 083, recebendo ofício proveniente desta Câmara de Paraty, que expõe a falta de notificação prévia em situações de desligamentos, em situações de necessidade técnica não emergencial, principalmente moradores referentes aos bairros Ponte Branca e Pantanal, que informam sofrer com cortes programados de energia sem prévio aviso. Sobre o assunto, encaminhamos o ofício 0572, solicitando que a concessionária se posicione frente ao assunto em pauta. A concessionária responde por meio da carta 138, que segue em anexo, informando que está cumprindo o inciso 1º do artigo 360 da Resolução Normativa ANEEL 1000 de 2021, que versa sobre a notificação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica, quando se faz necessário. Na oportunidade, informou que, após contato com esta Câmara Municipal de Paraty, verificou-se que tratava de aviso de interrupção programada para obras de melhorias do sistema, que, conforme previsto no item 196 do módulo 8 dos procedimentos de distribuição, são realizados avisos de publicação no Jornal Extra e inserções na Rádio Costa Azul para eficaz comunicação da interrupção. Empresa Enel. Resposta ao requerimento 052 dos vereadores Paulo Sérgio, Lulu e Marquinho. Assunto: resposta ao ofício 104. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, fazemos referência ao ofício 104 e ao requerimento 052, os quais solicitam informações acerca da dragagem do mangue da Marinha Imperial e o descarte deste material para o outro lado da BR-101. Esclarecemos que, após análise do corpo técnico, foi emitida a informação técnica número 90, remetida ao Ministério Público Federal de Angra dos Reis e ao INEA, conforme documento em anexo. Ademais, ressaltamos que, consoante o disposto na Lei Complementar 140, os empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, serão licenciados e fiscalizados pelo Estado afetado. Desta forma, diante do exposto e competência, recomenda-se o encaminhamento
da demanda para o INEA. É a resposta, né, da Marinha Porto Imperial. É isso? Então, a gente só não consegue para dragar o carro de pescador, né? A gente só não consegue para dragar o carro de pescador, infelizmente. Projeto de resolução número 018, concede de comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel, a senhora Isabel Costa Sermelli, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de resolução número 018 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 019 dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Paraty para a criação da Comissão Permanente de Direitos Humanos e da Mulher no regimento interno da Câmara Municipal de Paraty, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de resolução número 019 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Requerimento número 063, que seja oficiado o senhor Luciano de Oliveira Vidal, solicitando informações referentes à falta de perito médico no posto do INSS de Paraty, também que interceda junto à direção do INSS, solicitando a contratação de tal profissional. A falta de perito médico no INSS do município é um problema muito sério que nossos munícipes vêm enfrentando, tendo em vistas que já se passaram mais de 5 anos sem perito médico para atendimento às demandas dos usuários. Requerimento de autoria do vereador Lulu. Requerimento de número 063 está em discussão. Com a palavra o vereador Lulu. Presidente, vereadores, pessoas presentes, especial ao funcionalismo público, sejam bem-vindos a essa casa. É sempre um prazer quando a casa está cheia assim. Gostaria muito que todas as sessões fossem dessa maneira. Senhor presidente, então, a gente vem enfrentando aí, né, esse grande problema do município com essa falta de perito legista ali no INSS. Já foram diversas cobranças, ano passado, os outros anos anteriores, e até hoje nada. A gente vê a população sofrendo, nos cobrando a todo momento, na rua. Nós vemos familiares, amigos nossos, passando por essa dificuldade que é um agendamento no INSS, né? Então, a gente aqui está provocando essa discussão, mais uma vez, encaminhando ao Ministério, encaminhando ao prefeito, encaminhando ao presidente, à Alerj, a todos os órgãos, para que a gente possa estar resolvendo isso, porque eu estou vendo o ponto de que vai chegar ali, o INSS vai fechar, a verdade é essa, porque na verdade eu acho que ele está até fechado, né? Porque muito mal quem está lá sabe dar uma informação a quem o vai procurar. Então eu estou muito preocupado com isso. Esses dias agora eu penei uma senhora do Araújo, eu penei por aí tudo para me conseguir um agendamento em caso de extrema necessidade, de urgência, né? E a gente viu ali essa dificuldade que está aquele posto do INSS do município de Paraty. Então, cabe a nós aqui pedir a todos os vereadores, acredito, é lógico, de aprovar o requerimento, de encaminhar, de nos acompanharmos aí nessa batalha aí de Alerj, de Rio de Janeiro, de Brasília, para que a gente possa estar resolvendo e solucionando aquele problema. Requerimento de número 063 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 068, solicita informações a respeito da não utilização da rede de proteção, equipamento de proteção coletiva, durante o corte de grama. É um ofício à empresa de EFRA, solicitando informações sobre a não utilização durante o corte de grama nas vias públicas, haja visto que o corte de gramas realizados com equipamento que projetam objetos, pedras durante seu uso, tornando um risco tanto para quem manuseia o equipamento quanto ao motorista e pedestre. Requerimento de autoria do vereador Tunico Gama. Requerimento de número 068 está em discussão. Com a palavra o vereador Tunico.
Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Gostaria de pedir, primeiramente, até o apoio dos demais colegas. Na verdade, a gente está fazendo esse requerimento para essa Diafra, que está trabalhando na Rio Santos. Eu não sei os demais colegas, mas eu já fui procurado por 3 pessoas, né, que bateu a pedra no para-brisa e uma bateu no joelho da moça que estava vindo trabalhar. Essa empresa que está fazendo essa roçada à beira da Rio Santos. Então, é uma forma de notificar e levar um problema que está acontecendo, porque não o uso da proteção. Né? Com a proteção também abre o quê? Abre oportunidade de trabalho. Não sei se, de repente, isso pode estar dentro do contrato da empresa, mas é por isso o requerimento que eu já fui procurado por 3 pessoas, eu não sei os demais colegas. Gostaria da aprovação dos demais colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 1027, solicita manutenção da academia ao ar livre na Vila Dom Pedro. Primeiro. Indicação número 1028, solicita espaço de treinamento para corredores da Vila Dom Pedro I, em frente à Náutica. Indicação número 1029, solicita troca de poste de luz que está caindo ao lado da saída Barra Grande, na estrada da Colônia. Indicação 1030, solicita a colocação de lixeira na estrada do Jacu, antes da entrada da marcenaria Peroba Rosada. Indicação número 1031, solicita construção de rampa de acesso para deficientes na escola da Barra Grande. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 1083, solicita pintura da fachada do terminal rodoviário de Paraty. Indicação número 1085, solicita ampliação da divulgação do projeto Criança Feliz e o pleno funcionamento do programa em âmbito municipal, de acordo com a Lei 18 de 2022. Indicação 1086, solicita melhorias nas vans de transporte para pacientes que fazem tratamento fora do domicílio. Indicação 1092, solicita remoção de terra nas laterais do meio-fio e pintura dos mesmos na rua Doutor Derli Helena e professora Rosária Gibrail, no bairro Patitiba. Indicação 1097, solicita que seja criada a Secretaria de Direitos da Mulher. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 1087, solicita limpeza e manutenção na quadra do bairro Pantanal. Indicação número 1088, solicita desobstrução das ruas da rua Antúrios, no bairro Pantanal. Indicação 1089, solicita poda de árvore próximo ao bar do senhor Admir, no bairro Independência. Indicação 1090, solicita que adote medidas para melhorar o acesso marítimo dos moradores do sítio Itacolomim, na localidade Saco da Velha, na comunidade do Paraty-Mirim. Indicação 1096, solicita manutenção na academia ao ar livre no bairro do Pantanal. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Valceni da Silva Teixeira está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 1108, solicita a realização de campanha de conscientização e prevenção de HIV durante o Dezembro Vermelho. Indicação 1109, solicita a criação de taxa para o uso do estacionamento do Itai, ao lado da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios do Centro Histórico. Indicação 1110, solicita instalação de calhas no Pingo de Gente, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 1111, solicita reforma na quadra esportiva do Itai. Indicação número 1112, solicita a contratação de agente de saúde para a comunidade da Ilha do Araújo. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 1103, solicita que seja feito corte rente ao chão do resto de tronco localizado ao lado do muro do Colégio Sembra, na rua Domingo Gonçalves de Abreu. Indicação 1104, solicita roçada na escola do CIEP. Indicação número 1105, solicita instalação de placa
na entrada da Igreja Católica no bairro do Cabral, informando que o posto de saúde encontra-se anexo à igreja. Indicação 1106, solicita que seja feita a reforma da calçada da rua José Vieira Ramos, atrás da loja Americanas. Indicação número 1107, solicita novos bicicletários ao longo da Avenida Otávio Gama. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 1093, solicita reforma e pavimentação da rua Bahia, no bairro Condado. Indicação número 1094, solicita reforma da ponte na rua Bahia, no bairro do Condado. Indicação 1095, solicita a construção de novo posto de saúde no bairro Corisco, reiterando a indicação 855. Indicação 1101, solicita poda de árvores e limpeza em toda a ciclovia na Avenida José do Patrocínio, nos bairros Parque da Mangueira e Ilha das Cobras. Indicação 1102, solicita aumento de iluminação e que se façam rondas em espaços menores na Terra Nova, Cais de Turismo e Capela Nossa Senhora das Dores. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 1091, solicita a manutenção do concreto comunitário ou massa asfáltica na estrada da Colônia, a partir do ponto final do ônibus até a pousada Saíras. Indicação 1098, solicita limpeza com roçada da Graúna até o final do sertão da Indaiatiba. Indicação número 1099, solicita a construção de 2 lombadas na rua principal do sertão do Iriri, um em frente à casa do senhor Nildo e outro em frente à casa do senhor Flávio das Chagas. Indicação número 1100, solicita a substituição da ponte de madeira por aduelas na rua Romualdo, no bairro do Condado. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 1062, solicita a construção de uma quadra poliesportiva com telas de proteção no condomínio Mexerica, bairro Portão de Ferro 3. Indicação número 1063, solicita a área de lazer às margens da orla da Praia do Pontal. Indicação 1064, solicita a retirada das embarcações naufragadas no rio Perequiaçu, no bairro Pontal. Indicação 1065, solicita acesso liberado de Wi-Fi no Hospital Hugo Miranda para pacientes e acompanhantes internados. Indicação número 1066, solicita a instalação de traves de futebol na quadra esportiva no bairro Ribeirinho. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 1022, solicitando reforma da quadra do guarda-corpo da ponte do bairro Cabral, próximo ao campo de futebol. Indicação 1023, solicita a contratação de médico perito para o INSS de Paraty. Indicação 1058, solicita a disponibilização da equipe da Secretaria de Segurança de Ordem Pública para o controle do trânsito no bairro do Penha em feriados prolongados. Indicação 1060, solicita a reconstrução da ciclovia da Praia do Jabaquara, trecho próximo à rampa de barcos. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, franqueia a palavra dos vereadores inscritos. Como não tem nenhum vereador inscrito para falar agora, então tá. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer as chamadas dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu, vereador Paulo Sérgio e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta.
projeto de lei complementar número 008 de 2022, altera a lei complementar número 026, lei complementar número 010, lei complementar número 062 e dá outras providências. Entendi. Eu vou pedir deliberação plenária. Lucas, primeira e segunda. Paulo Sérgio. Vereador Lulu. Não, estou pedindo, estou perguntando se é primeira e segunda. Primeira e segunda, vou ter. Depois tem tempo de discutir. Então, mas eu estou perguntando, é só responder. Então, é só responder. Vereador Antônio Carlos. Primeira e segunda. Alain Ribeiro. Vereador Marquinhos. Vereador Rodrigo. Só estou perguntando para responder a pergunta. Vereador Flora? Então está em primeira e segunda discussão. Deixa o doutor se entender aqui. Emenda supressiva número 002 ao projeto de lei complementar número 008. A presente emenda supressiva 002 de 2022 vem suprimir o parágrafo 1º do artigo 17 da lei complementar número 026 de 2016. Essa emenda se trata da retirada, tá, professora? Para vocês entenderem bem desse artigo do projeto. Eu estou vendo aqui, só salientar aqui. Calma só, peraí, eu vou ler. Por favor. Está faltando assinatura aqui, não sei se está de acordo, os vereadores que está faltando assinatura. Não vão assinar, no caso, o Tunico. Hã? Quer dar um... Hã? Eu preciso que vocês assinem a primeira emenda para mim, por favor. Tem que assinar a emenda primeiro, senão não tem como... Já está faltando a assinatura do Alain Ribeiro, e do Tonico, quem mais aí? Eu, se eu fosse ela, não entraria. Porque não vai adiantar nada. Só que é uma signatura. Nunca te prejudiquei. Não, sim, não estou brigando com você não, calma. Sim, mas você não, eu concordo. Eu não estou brigando não. Só que não vai te ajudar em nada. Ah, tá, tá bom. Eu sei, imagino. Não tá assinada, parceiro. Depois que passar, bebeu água já era.
Então, vou ler a emenda, né? A emenda supressiva 003, ao parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar número 025 de 2016, dando nova redação. Fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 17 do projeto de lei complementar número 008 de 2022. A emenda está em discussão. Não vai discutir? Tem que discutir? Tá bom, peraí, deixa aqui. A próxima emenda, né? Mas vai votar já, gente? Não vou discutir nada. Tá, a emenda supressiva 003 de 2022 ao projeto de lei complementar número 008 está em votação. Primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está votando contra ou está se abstendo? Me abstendo. Tá bom. Então, são 5 votos a favor e 2 contra e 1 abstenção. O presidente não vota. Próxima emenda. A presente emenda supressiva 00... A presente emenda supressiva 002 de 2022 vem suprimir o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar número 026 de 2016. Emenda supressiva número 002 de 2022 ao projeto de lei... a emenda supressiva 002 de 2022 ao projeto de lei complementar de 008 de 2022 está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereador, eu vou ficar repetindo o que aconteceu. Está suprimindo o projeto. Quem vota, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não, estou não, filho. Ah, não. Então está 3, 4, 5, 6, 7 a favor e 1 contra. É só para não ficar... Tem muita coisa ainda para fazer. Bro. Não estou nervoso, não, relaxa. Por quê? Então deixa quieto. Meu voto era abstenção. O seu foi abstenção. Nessa também foi abstenção? Você não falou nada. Olha só para deixar registrado, a Flora também se absteve do segundo voto na emenda. Ouviu? Se absteve. Pela segunda vez, ela se absteve nos 2 projetos. Não, tudo bem, Flora, só para deixar explicado. E também está gravado aqui, senão vai ficar a conta depois. Qual o número dessa? Qual o número dessa? Emenda supressiva número 003 suprime todos os artigos, parágrafos e incisos relacionados à criação do PROCON e dos respectivos cargos e atribuições inseridos indevidamente no projeto de lei complementar número 008, que trata da reforma referente aos professores do município. Suprime também o artigo número 9, que altera os valores das funções gratificadas para todos os cargos irrestritivamente, não só aqueles relacionados ao professorado.
essa emenda, deixar bem claro antes de botar na votação, essa emenda é do PROCON. Eu, particularmente, sou contra tirar o PROCON. Tá? Eu acho que o PROCON na nossa cidade está fazendo falta, eu acho que o PROCON na cidade é importante, eu acho que o servidor público que ele é concursado, as FGs deles são uma mixaria, eu sou contra qualquer benefício, seja de professor, seja de qualquer servidor. Eu sou contra tirar qualquer benefício, principalmente do servidor concursado. Tá? A emenda supressiva está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, a emenda supressiva perdeu por 5 a 3. Então, o PROCON continua na votação. Primeira e segunda. Projeto de lei agora, né? Isso. Não, já foi. Não tem. Uma vez votado o projeto, já era a emenda. O que é? O que é? O que é? Hã? Assim que a gente está na cor das emendas. Não. Tá. Emenda supressiva 001, suprime o parágrafo 3º do artigo 23 do projeto de lei complementar número 008 de 2022, de iniciativa do Poder do Executivo, suprime o parágrafo 3º do artigo 23, que passa a ter a seguinte redação: a suplementação da jornada de trabalho do docente será composta de atividades com alunos e em substituições eventuais. Aplica-se a suplementação da jornada de trabalho disposto no parágrafo único do artigo 22. Ao cálculo da remuneração da jornada de trabalho suplementar, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 3º do artigo 17 desta lei. É isso? Parágrafo 3º suprimido. É de autoria da vereadora professora Flora. Essa emenda é aquela, gente, da dobra, lembra que foram tirar aquela coisa toda, tira, bota, não coloca, faz aquele... Então, ela vai continuar como estava, de acordo lá com a classe de vocês lá. Então, essa emenda é para isso, tá bom? Da emenda da professora Flora. Emenda supressiva 001 está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda supressiva 001, aprovada por unanimidade. Primeira e segunda votação, tá, gente? Só para não... Projeto de lei complementar número 008 de 2022, altera a lei complementar número 026, lei complementar número 010, lei complementar número 062 de 2018 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 008 de 2022 está em primeira e segunda discussão. Faltou não, vereador, depois eu explico. Faltou não. Não vou colocar para votar, não. Não. Oi? Sim, entendi. Se vocês prestarem atenção na emenda, não teria, né? Emenda... Oi? Rapaz, aí já era. Ele não entendeu, mas... Não, vamos, o projeto está em segunda discussão, com a palavra o vereador Tunico Gama. Silêncio, gente, por favor. Só deixar um esclarecimento, né, que da forma que a vez é conduzido, dá a entender que parece que a gente é contra servidor, né, dá a entender que a gente é contra FG, que a gente é contra PROCON, tá? Nós não somos contra nada disso, não. O nosso argumento é que nós estamos tratando de educação
por que não desmembrar o projeto? Isso foi conversado com o executivo. Só para deixar bem claro esse registro, tá? Que não somos contra servidor. Já que está vindo uma tal reforma para cá, por que não vem então tudo junto, né? Diz que tem uma reforma pronta, por que não bota um PROCON junto, não bota as FG junto? É só isso, para deixar claro isso, porque dá a entender que somos contra o servidor. Essa é a minha palavra. O projeto continua em primeira e segunda discussão. Com a palavra a vereadora professora Flora. Boa tarde a todos. Eu fiz uma emenda modificativa aí. Eu entendi que a gente ia ler, depois da supressiva, que era... se eu soubesse que eu teria votado contra essa segunda supressão, porque, na verdade, eu modifico essa lei complementar que chegou aqui para a gente, né, modificando o PCCR, de certa forma, em alguns pontos, apesar que eu considero que tem pontos muito positivos, como a criação do cargo de diretor, como a criação de cargo de diretor, a classificação das escolas, a criação do agente educacional mais 15 vagas, né? E considero uma lei até muito positiva. A questão dos 45 minutos, que é uma questão que não está consolidada, inclusive juridicamente, nem a nível nacional, nós pesquisamos bastante, vimos que a grande maioria dos PCCRs não cita minutos, nem hora, nem nada, só fala que tem um tempo de 1/3 para o professor e o resto com os alunos, né? Então, assim, o que eu sugeri? Eu sugeri da gente aumentar para 50 minutos, que é como no Estado, e na pesquisa que a gente fez em 6 cidades diferentes, todos têm 50 minutos. Não achando que o valor dos outros servidores é menor, mas entendendo que o trabalho do professor, ele exige uma chegada na escola, uma organização de material, um atendimento a um aluno que está com problema, um atendimento à mãe. Então, os 50 minutos, na verdade, é uma hora de trabalho, né? Então, a gente fez essa emenda aí modificativa, que, infelizmente, acabou não sendo lida, porque foi suprimido o artigo antes de ser lida essa emenda. Então, nós vamos entender que a supressão tem um lado positivo que eu quero colocar a minha fé e o meu entendimento de que a gente vai dar uma autonomia para as escolas, desde que o professor cumpra o seu horário e tenha o seu 1/3 garantido, talvez a gente possa ter uma flexibilização de como é em outros lugares. Porque eu acho que foi essa a justificativa usada quando foi colocado aqui a questão de suprimir. Então, não se fala mais em tempo de aula, em minutos. Deixa-se a cargo, né, de decretos, de conversa com os professores, principalmente, com os diretores. Eu quero acreditar que foi isso que prevaleceu, tá? Eu ainda ia defender meus 50 minutos com muita honra, apesar de não ser o que foi a proposta do governo, eu entendo, mas nessa hora, eu tenho certeza que todos os funcionários da prefeitura que estão aqui, que não são da educação, entendem a importância do professor, tá? A importância do professor ser valorizado, e eu acho que é uma forma de valorizar o professor, você reconhecer que ele tem um trabalho diferenciado e que faz jus a esses 50 minutos valer 1 hora. Tá? Então, a minha emenda, inclusive, previa que era sem prejuízo da carga horária do professor ser em 50 minutos. Mas o resto do projeto a gente concorda, tá? Os cargos comissionados, a gente pôde, graças a Deus, voltar a nossa dobra a ser valor cheio, né? Não é mais valor de salário base, e acredito que isso também tenha sido um avanço. Por enquanto, são essas minhas palavras. O projeto continua em primeira e segunda discussão. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro. Som.
Boa tarde a todos os presentes, aos nobres colegas, senhor presidente, a todos os funcionários da casa. Serei breve nas minhas palavras. Gostaria de dizer, reforçar as palavras do nobre vereador, colega Tunico, que nós não somos contra o aumento da FG. O que nós somos contra é a forma como ela está sendo feita aqui hoje, nessa tarde. Essa é uma reforma voltada para a educação e para os funcionários da educação. O que nós gostaríamos é que esse aumento, que sim, o nosso entendimento é que a FG ela vem para abonar o bom funcionário, ela fosse melhor discutida com todos nós, sem ter a necessidade de ser posto dentro desse projeto e aprovado da forma que está sendo feito aqui. Ademais, sobre o PROCON, gostaria de dizer que nós também não somos contra, eu particularmente não sou contra, né? O que nós gostaríamos também, reforço a minha fala, é de poder discutir melhor a forma como esse PROCON vai ser criado e como esses cargos que estão sendo criados serão distribuídos em Paraty e qual seria a atuação de fato a quem será o herdeiro desses cargos que estão sendo feitos hoje nessa tarde. No mais, gostaria de dizer que votaríamos sim com a emenda dos 50 minutos da Flora, buscando uma conciliação com os funcionários da educação, mas infelizmente ela não foi traga essa tarde, então vamos seguir com esse projeto. São essas minhas palavras, boa tarde a todos. O projeto está em primeira e segunda discussão. Com a palavra, Rodrigo. Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais edis, funcionários da casa, funcionários públicos, meu amigo Alex, aqui representando o executivo, como sempre, professores e demais amigos, população de Paraty. A gente votou aqui, eu votei contra, né, a retirada, a supressão do artigo 17, a gente acabou votando favorável, porque tinha uma emenda de 50 minutos, como foi acordado em reunião aqui com os professores. Houve um acordo, desde o início conversado, de 45 minutos para 50 minutos. A emenda acabou não entrando para votar. Não, foi conversado. Perdão, vou retificar a minha fala. Foi conversado aqui na sexta-feira. Votei a favor do PROCON, entendo os pares também. Votei para que continuasse, porque esse projeto está aqui com três situações: função gratificada, a questão dos professores, a questão do PROCON. E entendo que o PROCON também é necessário e importantíssimo aqui. E não ia, como a gente ia votar favorável ao projeto, mediante a emenda da professora Flora de 50 minutos, eu votei favorável ao PROCON estar, porque não ia fazer mais diferença nenhuma. Já está aqui há 20 dias esse projeto. Eu agora vou votar contrário ao projeto, porque foi suprimida essa emenda da Flora, não foi nem colocada em votação. De 50 minutos. Sim, entendo. Porque o projeto a emenda tinha que ser votada antes do projeto. Por isso eu fiz a fala e solicitei que a emenda fosse votada antes do projeto. Mas, enfim, eu só quero dizer às pessoas o seguinte, gente, por favor, eu gostaria que vocês analisassem o mandato da gente aqui. Em nenhum momento nesta casa, em 6 anos aqui dentro, nós votamos contra nenhum funcionário público. Eu recebi um monte de mensagem aqui agora, que é contra o funcionário, que é contra o funcionário. Tá, os professores são contra... Não, esse projeto de lei não tem impacto orçamentário aqui. A gente ainda vai votar a LOA segunda-feira agora. Tá? A gente não tem nenhum impacto dizendo que vai atrasar salário de ninguém, que não vai ter repasse, nada disso. Sabe? Não acredito também nessa mobilização vindo do Executivo, não acredito. Então, eu só queria dizer o seguinte, nunca, em nenhum momento, nós vamos lesar o funcionário público, ninguém é louco disso aqui, até porque aqui na casa tem 3 funcionários públicos. Então, eu queria dizer isso a vocês. Às vezes, a gente é levado ao erro, às vezes a gente vota com o coração, mas muitas das vezes a gente estuda e debate. Nós debatemos aqui com o sindicato, com representantes da categoria, com tudo isso. E ninguém é responsável de aprovar algo que vai trazer problemas para o Executivo. Só que também não tem impacto orçamentário nesse projeto que está aqui. Não tem como a gente saber em números do que está acontecendo. Tá? Então, assim, é um posicionamento que a gente sempre tem na casa. Os aumentos que vêm para essa casa, nunca, nesses 6 anos que eu estive aqui, foi reprovado algum. Com relação a green card, com relação a salário, não. A gente tem sempre o mesmo entendimento. Tá? E acima de cores partidárias, existem pessoas aqui responsáveis. E a gente precisa ter responsabilidade no voto da gente. Cada um de nós tem um voto, cada um de nós tem um entendimento, nós somos 9.
E nós temos o direito de votar a favor ou contra. Isso não faz nenhum de nós aqui melhor ou pior. Nós todos conversamos entre nós, só que cada um tem um posicionamento, sabe? E eu lamento muito esse tipo de mensagem, esse tipo de ofensa, porque não funciona dessa forma. Agora, com as sessões passando na internet, sendo gravadas e postadas no site da Câmara, fica mais fácil de vocês olharem o trabalho de cada um aqui. No mais, eu não posso e nem vou entrar no mérito da discussão de que o funcionário público ele é, nesta casa, prejudicado, de maneira alguma, sabe? Mas eu vejo uma classe de professores que merece respeito pelo PCCR que está aprovado e que foi aprovado. Cabia às pessoas, na época, de aprovar ele aqui, de entender se ele era lesivo ou não, voltar para um novo debate, e acredito muito que essa audiência pública decantada vai acontecer para que a gente possa discutir mais essas ações todas. Então, no mais, é isso. Nós podemos até errar no voto aqui, gente, mas sempre com a intenção de acertar. Ninguém aqui vai lesar vocês de maneira alguma. São as minhas palavras, senhor presidente. Projeto continua em primeira e segunda discussão. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos. A gente fica muito feliz em ver a casa cheia. Assim, constantemente eu falo que seria muito importante, como o vereador Rodrigo disse, o acompanhamento do nosso trabalho aqui, as votações que a gente faz constantemente, não só, até na própria reunião que a gente fez com os professores na última semana, a gente citou que é muito interessante a gente lembrar que essa casa ela vota sobre todos os temas relacionados ao município, aos servidores, ao dia a dia da população na área de saúde, educação e assim por diante. Então, reforçando a fala do Alan também, de forma alguma, quando a gente pede o desmembramento da questão do PROCON e da questão das FGs, a gente é contrário ao projeto. Eu sou super favorável à criação do PROCON, à melhoria das FGs, só que eu também entendo que eu acho muito importante que, por parte do Executivo, todos os projetos que sejam encaminhados para esta casa sejam muito claros e definidos sobre qual assunto a gente está tratando. Porque aí a gente se debruça sobre um tema e a gente acaba tendo que analisar todos ao mesmo tempo e tendo essa dificuldade. Então, obviamente, somos a favor disso, como disse o vereador Alan. A gente acredita que numa reforma administrativa todos esses temas devam vir juntos, até para que a gente consiga pensar individualmente em cada área, em cada secretaria. Vir e debater PROCON juntamente com a pauta dos professores, a pauta da educação, não acho muito legal. E penso também que assuntos difíceis, assuntos espinhosos e que a gente precisa se debruçar, é muito importante também que os projetos cheguem aqui com mais antecedência, para que a gente consiga debater, para que a gente consiga dialogar. E concordo, vereador Rodrigo. Acredito que eu até tenho um desafio para que no ano de 2023 esta casa seja uma casa que realize mais audiências públicas e que a gente traga a população mais aqui para dentro e que seja ouvida e que os debates aconteçam. Então, essas são as minhas palavras. Obrigado. O projeto complementar continua em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir com a palavra, o vereador Lulu. Vereador, fala a sua fala e esquece a minha. Por favor, por favor. Estou te entendendo. Você tem seus minutos para falar o que você quiser. Presidente, vereadores, pessoas. Então, presidente, eu estava vindo para a Câmara, saí do dentista, acho que é 1h, o programa do prefeito eu ouvindo na rádio. Aí então, o prefeito com mais um puxa-saco que estava lá do lado dele, lá que fazia, tá certo, prefeito, sim, isso mesmo, isso aí, tá certo, garoto. Concordava com tudo. E o que o prefeito falou lá, pediu desculpa, né, aos outros prefeitos anteriores, e ele disse que ele foi o prefeito que ele mais fez pelos professores. Os professores não têm que reclamar de nada. Isso foi o que eu ouvi na rádio. Aí eu vim pensando, né? Eu falei, é verdade. Poxa,
Eu não sei qual cidade que ele vive ou qual mundo que ele vive, porque ele fez para quem? Tá aqui os professores tudo aqui, Por favor, ó. não pode se manifestar, É o mentiroso e o confirmador, que tava lá. O mentiroso e o outro lá. Tá certo, isso mesmo, prefeito. Então, gente, isso aí é o que a gente vem observar aqui hoje. Você vê que vocês entenderam alguma coisa que foi discutido aqui? Eu quero que seja sincero. Entenderam? Tá vendo aí, presidente? Ninguém entendeu nada. Essa bagunça de projeto. Isso é uma vergonha. Que projeto que é esse? Pelo amor de Deus, rapaz. Se você quer beneficiar alguém, quer melhorar, quer esclarecer, quer consertar os erros do passado, quer emendar o que já está mais remendado do que rede de camarão. Toda hora remenda, emenda para lá, emenda para cá, remenda. Toda hora isso. Nunca que se faz um projeto decente, desse tempo todo que eu estou aqui na Câmara. Já vai para 11 anos. Toda vez a mesma bagunça. Toda vez. As pessoas vêm aqui e não sabem o que se foi discutido, não sabem o que se foi votado. Até vereador está enrolado. Vota uma coisa, vota daqui a pouco não. Fala o que eu votei, não votei. Poxa, gente, é brincadeira isso. Que vergonha, sinceramente. Vergonha. Tipo de projeto. Vereador que tá enrolado aí faz essa bagunça, aí liga para uma classe, ó, vai para a Câmara que vão votar para o professor, vai lá que vão cortar o seu. Olha aí, ó. Olha aí, bota todo mundo aqui, um confronto, um contra o outro, o funcionalismo contra a Câmara. Ele faz a cagada e a Câmara que tem que resolver a cagada, tem que limpar a sujeira dele. A verdade é essa. Eu acho que foram isso que vocês observaram aqui, né? Pelo menos o que eu observei foi isso. Ele joga a bomba para a Câmara, ó, vão lá para agora perturbar o juízo dos vereadores. Vão para lá, agora é com eles. Aí votou o PCCR que nós discutimos lá há mais de 6 anos atrás, 5 anos atrás, que o Rodrigo acompanhou muito aquilo ali, aquela discussão danada, que era uma bagunça também toda, e agora vota aqui um projeto suprimindo um artigo de lá do outro projeto que já está votado, que já era para ser implementado, e até agora nada. Aí me bota o outro projeto aqui e ao mesmo tempo retira o artigo que está no projeto. Então, para vocês verem, né, gente, aonde que a gente chega. A gente vê aí puxa-saco de prefeito, maltratando o professor a todo momento. Pessoas desqualificadas, falando mal do professor. Eu estou aqui puxando saco do professor também, não. Eu estou falando o que eu ouvi, o que eu vejo na rede social. Entendeu, gente? Pessoa desqualificada porque recebe 8 mil, 10 mil reais de salário de comissão lá para ficar lá fazendo anamém pro prefeito, massageando o ego dele, que é o que ele gosta. Falando mal do que o funcionário, que o professor ganha 12 mil reais, 10 mil reais. Eu estou aqui ó, com contra-cheque de professor de 35 anos de trabalho que ganha 3.800 reais, presidente. Eu estou aqui, ó. Aí a gente fica vendo aí, eu acho que todos devem ter visto aí na rede social, aí, pessoas massacrando, sentando o aço, amando do prefeito. Amando, vocês sabem que foram amando do prefeito. Então, eu não concordo com essas atitudes do prefeito, eu não voto dessa maneira, eu não voto sob pressão, não adianta. Pode encher a casa, pode mandar quem for, eu voto com a minha consciência e com o meu entendimento. A verdade é essa, presidente. Eu anotei alguns tópicos aqui, né, porque aí é muita coisa, senão a gente acaba... Uma outra coisa, nós vimos aí o Fundeb no início do ano, presidente Bolsonaro, tem gente aqui que eu sei que é do PT, mas eu sou do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, deu 33% de aumento no Fundeb, tem que agradecer o presidente Bolsonaro, Flora, tem que agradecer. E o nosso prefeitão aqui, que é do MDB, deu 1% só, 1%. Cadê, eu quero saber uma coisa, cadê o dinheiro do Fundeb? Cadê? Aonde está o dinheiro do Fundeb? Que é para fazer investimento no professorado, na classe, cadê? Aonde que está? O que está sendo feito com essa dinheirama toda? Que não é pouco dinheiro não, gente. É muito dinheiro. É muito. Tá nos imóveis. Aonde que está esse imóvel? Aonde? Aonde? Está construindo uma creche, tem quase 10 anos. Até hoje não se inaugurou essa creche. Pelo amor de Deus, sincero. Ó, eu me sinto até envergonhado. E está discutindo um negócio no projeto desse aqui. Sinceramente. Eu vou votar mais depois, porque eu não vou dar muita brecha para o presidente, não. Eu vou pegar ele no final. O projeto continua em primeira e segunda discussão. Peço ao vereador Paulo Sérgio para que assuma o trabalho da casa. Você assinar aqui já, porque você é o primeiro. Eu vou falar com ele. Com a palavra, o vereador presidente da casa, Valceni Teixeira. Senhor presidente, vereadores,
pessoas presentes. Acho que o que o Lulu falou aqui, ele acha que eu vou brigar com ele. Não, gente. Também não concordo com muita coisa que o prefeito fala. Também não concordo que essas lives, de alguma forma, dele se expressar. Mas cada um tem o direito de se expressar da maneira que quiser. Né? A justiça está aí para poder decidir a maneira que for. Agora, esse projeto dos professores, que na verdade, é quando ele fala que um ganha 10, ganha 12, nós sabemos que isso aí não é tudo verdade. Nós sabemos que não é tudo verdade. Né? A gente sabe que o professor, por mim, poderia ganhar 20, 30 mil reais. Eu acho que assim, o professor, ele não deve ganhar pouco mesmo, mas não depende de nós, vereadores. Aí o Bolsonaro deu outro piso agora para implantar esse piso, que já é para implantar o piso, que eles têm que implantar, aí fica essa coisa demorada. Então assim, eu sou governo, mas algumas coisas eu não concordo com o governo. Agora, já falando do PROCON, da outra vez, no outro mandato, eu não consegui aprovar o PROCON, porque o vereador Sansão ficou questionando o cargo comissionado. E a lei do PROCON, nós precisamos, gente, do PROCON nessa cidade. É só problema com a Enel, é tudo quanto é lugar, e não tem um local que você possa lá reclamar. E vai alterar em quê os professores? Nada. Ah, tá tudo junto. Gente, não é possível que cada vereador aqui não sabe separar o joio do trigo. Não é possível que está mais de um mês o projeto na casa, não sabe suprimir, emendar, modificar algum projeto. Então eu acredito muito sim. Acredito que os professores teve alguns benefícios, mas que não são suficientes. Que não são suficientes, porque assim, na verdade, gente, o professor não é em Paraty, é no Brasil inteiro. O Brasil inteiro ele sofre. E outra coisa, para você dar uma aula para uma sala cheia de alunos de hoje em dia, não é brincadeira. Os alunos hoje em dia não são que nem antigamente, é complicado. Após pandemia, ele tem ali uma série de complicação, não só o professor, como o aluno. E nós entendemos também que ser 1 hora em sala de aula, não tem aluno que aguenta. Nem o professor. Mas também, gente, nós não podemos fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Nós precisamos que as escolas, como a professora da Barra Grande falou, se organiza, gente, com o horário dos professores ali, não fica um até 12h20, o outro até meio-dia. Vamos ter regra, vamos ter alguma coisa que seja para uns parâmetros na escola. Agora, sinceramente, a gente não pode também, gente, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado com esse plano de cargos de carreira que são implementados dos professores, a nossa preocupação é essa. E todas as outras categorias ficam sem. Também não concordo em vir para cá também, para prejudicar o professor, essas coisas não. Mas temos que analisar direitinho, fazer audiência pública, e aí abrir a tal da carta lá, que precisa mostrar realmente o que está acontecendo, e aí sim chegar, olha, não vai prejudicar nenhuma categoria, porque está aqui, está explicado, está analisado direitinho. Mas não pode, de qualquer maneira, sair aprovando tudo também. Porque senão a gente beneficia uma categoria e as outras são prejudicadas. E quando a vereadora Flora, minha professora, você me perdoa, você se abstém, que é todo o direito que você tem. Sim, a abstenção é uma coisa muito cruel. A abstenção é uma coisa muito cruel. Sabe por quê? Porque é um direito de qualquer um. Mas é uma coisa que a gente precisa... Eu não me abstenho, gente. Se o professor gostar de mim ou não, eu vou falar a verdade. Se o professor quiser votar em mim ou não, eu vou falar a verdade. Eu não tem esse negócio de ficar em cima do... Eu não vou fazer isso com ninguém. Porque o vereador do Lulu quer dar show aqui e tal, tá certo, ele tem que dar show mesmo. Ele tem que dar show, vai querer pegar eu depois. Eu não sou contra muita coisa que ele falou, mas não adianta, também não dá para concordar com tudo. Quando fala na FG, do PROCON, vamos botar separado o PROCON, a maioria das FG são para concursado, que estão ganhando R$600. Algumas. De bonificação, e faz o serviço que o comissionado não faz. Vamos esperar para o ano que vem, votar separado. É porque o ano que vem é outro ano, né? Já não está... Pelo amor de Deus, gente. Os funcionários já sofrem, sem aumento. Quando ele falou de 1%, que eu e os professores não concordam muito do abono de 500, que eu concordo com eles. Mas para nós, Marcelo, para nós da obra, que são pequenininhos ali, aquilo ali foi maravilhoso. Mas para todo mundo não foi, então tem que se estudar uma forma que seja bom para todo mundo, mas os R$500, para a grande maioria do funcionário, foi um sucesso, inclusive para mim.
Então, somos nós que fazemos isso. Quando ele faz esse, igual o Lulu falou, né, esse retalho, e manda para nós, como que eu vou votar contra R$500 ao funcionário público, que vai ser incorporado? Ele vai ter quase 30%, 40% de aumento. Então, é muito difícil. E nós temos que pensar também, vereadores, não é só numa classe, a prefeitura já errou lá atrás, quando ela fez o plano de carga só para os professores, só da guarda, né? E, assim, estou dizendo que deveria ter feito, Marcelo, de todo o funcionalismo público, hoje não estaria prejudicando A, B, nem C. Eu sei, mas assim, é a lei. Mas a lei tem que ser regulamentada, tem que ser arrumada, porque senão uma categoria fica fora. A saúde, a obra, a promoção, justamente fica tudo fora. E nós, como vereadores, representantes da população, não podemos deixar isso acontecer. E aí hoje eu fico muito triste. Porque, na verdade, a maioria dos professores vão falar, tá vendo? Os vereadores são contra. Não é isso. Às vezes, o que o Lulu falou tem razão. Vem de lá para cá de uma maneira para botar uma bomba na nossa mão. E muitas das vezes nós temos que dar um jeito dessa bomba explodir o mais calmo possível. Porque ela vai explodir de qualquer maneira. Quando ela bate na mão, ela explode. Mas aí nós estamos aqui para analisar, vereador por vereador, comissão por comissão, qual é o menor impacto possível. E foi feito assim nessa tarde. Eu quero dizer para todos vocês que não tenho que agradar A e nem B. É a mesma coisa do juiz, gente. Nós não somos juiz aqui. Mas ele está ali para fazer o certo. E nós aqui, independente de política, independente de lado A ou B, nós precisamos olhar para o funcionário no todo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos e dizer para vocês que o que nós puder fazer de audiência pública, o que nós puder se comprometer com isso no ano que vem, pode contar com a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Peço ao senhor presidente que assuma os trabalhos da casa. Projeto de lei complementar continua em primeira e segunda votação. Você já discutiu, não pode mais, é só uma vez. Oi? É da senhora vai poder... Ah? Calma, vai. A senhora vai poder falar, se a senhora se inscrever no livro, depois do tempo que a senhora quiser. Tá bom, filha? Não tem problema, não. Só no projeto a senhora já discussou. O projeto de lei complementar 008 continua em discussão. Não havendo que queira discutir mais o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 008, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Com as emendas. Evitada a matéria ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra, o vereador... Ah, desculpa, tem mais projeto. Desculpa, gente, tem mais projeto. Eu fiquei meio... tem mais projeto. Projeto de lei número 1929, de 2013, para obrigar a implantação de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais. Os projetos que incluem áreas recreativas e nos eventos organizados ou patrocinados pelo Poder Público Municipal de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro, primeira... Segunda? Segunda. Projeto de lei número 056 está em segunda discussão. Não haver que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação, por unanimidade. Projeto de lei número 065 dispõe sobre a denominação do logradouro público no bairro Jardim Riviera, no município de Paraty, passando a se chamar a Rua Sebastião Renildo Calvo, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Primeira votação. Projeto de lei número 065, está em primeira discussão.
Não havendo que queira discutir o projeto, é em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 049 dispõe sobre a instituição do programa Alfabetização na Melhor Idade destinada às pessoas da terceira idade no âmbito do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Projeto de lei número 049. Está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, é em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de resolução número 016 concede comenda medalha condecorativa mérito de Paraty ao senhor Leônidas Passos da Silva, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução número 016 está em única discussão e a única votação do vereador Rodrigo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade em única votação. Projeto de lei número 055 dispõe sobre a assistência psicológica nas escolas da rede pública de ensino, nos centros de acolhimento e nas unidades básicas de saúde no âmbito do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro, primeira discussão. Projeto de lei número 065 está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 050 torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascidos pela rede pública privada do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Primeira. Vou deliberar o plenário. Vereador Lucas Cordeiro. Sim. Primeiro e segundo, Paulo. Tunico. Alain. Marquinhos, segundo. Rodrigo. Flora. Então está em primeira e segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 064 institui e regulamenta o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento. Projeto de autoria do Poder Executivo, segunda discussão. Projeto de lei número 064 está em primeira e segunda discussão. É o 056? Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no ordem do dia, passaremos a palavra para os vereadores inscritos. Com a palavra do Alan Ribeiro. Oi? É o Lulu, né? Não, Lulu. Vereador Lulu. Então tá, aqui é o vereador Lucas Cordeiro. Presidente Sanica, eu acho que, reforçando até a sua fala relacionada aos servidores públicos e aos professores, eu acho que essa casa, então, presidida até por Vossa Excelência, até janeiro, após janeiro o nobre vereador Paulo Sérgio, que a gente converse com o Executivo e peça mais velocidade até na apresentação desse projeto de reforma administrativa, já que a gente está falando sobre tanto os demais servidores quanto dos professores, porque eu concordo com Vossa Excelência quando diz que não há, e a gente não deve enxergar rivalidade entre servidor algum. Nós todos estamos aqui com o intuito de tornar, de lutar por mais direitos, mais dignidade para os servidores públicos. Então, que o Poder Executivo encaminhe para essa casa a reforma administrativa que contemple todos os servidores dessa casa o mais rápido possível. E também faço coro ao nobre presidente com relação ao piso salarial dos professores, que a gente convoque aqui a Secretaria de Educação, que a gente convide, que a gente converse, para que seja implementado o mais rápido possível, já a partir de agora, Me desculpa, o piso salarial. Não tem que convocar, eles têm que implementar. Implementar o piso, Acabou, que a Câmara dos Vereadores, a gente sabe que é muito limitada naquilo que a gente pode fazer. Mas o nosso papel de cobrança
é urgente e que a gente faça esse papel aqui para que seja implementado o mais rápido possível. Isso é lei. O PIS é lei. Ele, assim, o mais rápido possível. Não tem esse negócio de ficar discutindo. Tem que pagar. Isso aí não tem discussão. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Alô, vou reforçar aqui o entendimento que nós tivemos, que votamos. Nós nos abstivemos, porque houve a apresentação, sim, de um impacto financeiro aqui, que a gente achou que não era tão grande, que a aula tem que ser regulamentada pelo nosso trabalho. Então, eu havia feito uma emenda de 50 minutos, está aqui na mesa, e o combinado lá dentro era que, entre uma supressão e outra, nós íamos votar pelos 50 minutos, oficialmente. Que eu queria, que era uma coisa, como eu expliquei, conciliatória, que é possível você fazer 6 horários por dia, a grade do aluno não muda, o número de aulas semanais não muda, e era por isso que eu defendi os 50 minutos. E, infelizmente, como foi suprimido o artigo, em outra ordem, eu já não pude botar a minha emenda, mas não foi isso o que eu esperava. Então, a gente realmente preconizo, eu ainda vou continuar lutando para que a gente não caia nos 60 minutos, porque eu acho que abriu agora um precedente de luta que a gente precisa negociar, sim, com os diretores de escola, com os coordenadores, para a gente trabalhar os 50 minutos, que, na verdade, a gente trabalha 60, que seja 45, mas a gente realmente trabalha mais do que isso, porque a gente está na escola. Né? A gente muitas vezes fica o tempo corrido todo na escola e isso não é contado. Então, quero dizer aqui que é a minha classe e que eu ainda acredito que a gente vai poder lutar muito pelos professores, sim, sem indispor com o resto os outros funcionários. Acredito que a gente tem que ter uma conciliação, com certeza, por isso os meus 50 minutos e não os 45, porque equivalia a horas de trabalho muito abaixo, então a gente acreditou o tempo todo que ia dar certo os 50 minutos. Então, foi essa a minha colocação, tá? Olha só, precisa respeitar o vereador, por favor, tá, gente? Eu reconheço, tem que respeitar a vereadora de qualquer forma, não pode se manifestar. Me desculpa, tá? Até vou falar com vocês assim, mas se todo mundo começar a se manifestar aí, gente, não tem como trabalhar aqui. Tá bom? Às vezes o pessoal fala, ditador, não é isso. Se abrir espaço para todo mundo, dá confusão. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde a todos, muito obrigado.